A Web Cidade está fazendo uma série de documentários, entrevistas com as pessoas que construíram a história de Canaã dos Carajás nestes 27 anos. A meu lado está Davi Ferreira, que é técnico agropecuário, que chegou em 1983 como colono assentado. Davi, como era a vida naquele momento aqui em Canaã? Então, eu cheguei em 83. A bem da verdade, não existia nenhum CDR2, porque o projeto de Canaã, o projeto do Carajás, ele nasce a partir da estrutura da Vale, que a gente chama de N5, na verdade chamava Serra Norte. E aí eu fui assentado como 105 colegas meus, tem o Valdivino, tem o Fabão, que são testemunhos disso, e vieram 105 técnicos para cá, num convênio entre o MEC e o GETAT, para que nós, enquanto colonos, nós éramos colonos, mas a ideia era que a gente pudesse ser um difusor de tecnologia. E aí, Canaã dos Carajás, na verdade, foi desmatado em 84, um ano depois, e nesse período nós morávamos no alojamento do próprio GETAT, lá no CDR1. E como é que foi esse primeiro passo para transformar o CDERO em a emancipação de Paraupebas? Pois é preciso entender que aí num período de 84, quando começa o desmatamento dos primeiros tratores, até chegar em 97, nós temos um espaço histórico que é bem interessante. Nesse intervalo, Canaã dos Carajás é uma modesta agrovila, onde a gente produz muitos cereais, e aí o GETAT, mais ou menos em 87, desmonta sua estrutura e deixa, a partir disso, quem cuida das políticas públicas, estrada, escola, passa a ser o município de Marabá, muito distante, e Canaã dos Carajás passa a ter muita dificuldade em acessar, em promover o bem-estar dos seus cidadãos. E aí começa a ter dificuldade com escola, com estrada, com saúde, e aí em 88, a emancipação do município de Paraupebas, que era, nós fazíamos parte de Marabá, como eu coloquei. Nesse momento, quando Paraupeba passa a ter emancipação, nós passamos a ser um distrito de Paraupebas. E é preciso resgatar essa história, porque nós temos um intervalo grande, né, repórter, né? Então, isso vem acontecendo da maneira, se tu considera o fato histórico muito rápido, mas obviamente tem um período para acontecer. Aí nós temos várias lideranças, que nem o Jeová, que nem o Chorão, e eu também estou nesse processo. Aqui dentro não dá para enumerar todo mundo, mas tem muitas pessoas que contribuem disso, o Demetrio, um monte de pessoas que a gente sabe, o próprio Simar Gomes, eu não vou obviamente elencar todo mundo, mas aí você começa, a partir dessa grande necessidade, dessa dificuldade que passa a população, a entender que só Paraupeba não basta para atender a gente. Então nós tivemos aqui o primeiro gestor, que foi o saudoso Gonzaguinha. Nós tínhamos, entre aspas, uma prefeiturazinha aqui, né? E aí, quando chega aí o Jeová, eu quero me lembrar também de uma pessoa muito interessante, que é o Manuel, o Emanuel, que foi uma pessoa muito fez essa frente. Então, com isso, o Jeová era vereador. A gente começa uma luta para a emancipação de Paraupebas. E isso vai acumulando até a gente chegar à emancipação, que se deu, se eu não estou enganado, em 94. E a primeira gestão começa em 97. Aí Canaã carecia de tudo, né? Toda a estrutura que nós tínhamos era de madeira, deixada pelo GETAT. Paraupeba não foi muito assim caridoso com a gente na partilha dos bens. E essa queixa até tive uma certa dificuldade no começo, porque eu sempre questionei que Paraupeba foi um país que deixou muito pouco recurso pra gente. Naquele tempo nós ganhamos só uma patrol e 2 caçamba velha e tal, achei muito pouco. Mas passado essa dificuldade, a gente começa a ter emancipado. Então acontece que o governo que se instalou foi o de Simar Gomes, inclusive você ia fazer essa entrevista com ele, e a gente passa a lutar para que Canaã comece a ter vida própria. E aí imagina que a gente precisa construir, a prefeitura mesmo era de madeira, né? E aí a pergunta que tu me fez, eu quero responder de uma maneira objetiva, é que eu fui secretário de Agricultura, né? E naquele momento a gente implementou, entre outras coisas, um projeto que naquele tempo era vanguarda, que era de inseminação artificial.
nós fazíamos inclusive treinamento com os filhos dos colonos, e a gente tinha monitoria, fizemos treinamento em Uberaba, que era a ponta de lança daquele momento. Foi interessante e a gente guarda boa lembrança disso. Davi, comenta-se que nesse período de 80, 83, né, até a emancipação, Canaã dos Carajás produzia muito arroz, feijão, muito grãos. Como é que era? Existia essa produção? Pois é, como eu sou técnico agropecuário, fica um pouco mais fácil fazer essa leitura. Primeiro é preciso entender o recorte. Quando tu pega uma terra e tu divide em lote, que é a famosa reforma agrária, você tem mais agente produzindo. E naquele tempo, apesar de naquele momento não estar sendo qualificado como agricultura familiar, mas o modelo era agricultura familiar. Então o pessoal subsistia e custeava e até vivia e até tinha renda a partir da produção de grãos. Nós éramos fortes no arroz, no feijão de arranque, que é o feijão do sul que a gente chama, e nós produzíamos arroz e os outros cereais, batata, essas coisas tudo a gente tinha com abundância, entendeu? E isso fazia parte do processo produtivo. O pessoal desmatava e fazia essa roça, que a gente chama de roça no toco, e a partir disso ele ia formando as pastagens. Era um processo muito ímpar nós, mas que deu certo. E aí, quando chega o 97, tu muda os atores da produção. Termina a minha leitura, né? Você começa a ter mais gente que cuida mais da pecuária. Aí eu acredito que esse foi não só, mas um dos fatores que fez com que a gente migrasse da produção de cereais e começasse a produção de leite. Que aí tu começa, tipo assim, quando eu assumo a secretaria, aí Canaã já é no estado a maior bacia leiteira do estado do Pará naquele momento. Hoje nós perdemos, mas naquele tempo nós éramos. Naquele tempo nós processávamos em uma faixa de 7, chegamos a produzir até 15 mil litros de leite por dia. O grande desafio aqui era você ter o ensino médio. Aliás, o ensino fundamental, que hoje a gente chama de a segunda parte do curso. Então nós tínhamos só até o 4º ano primário. E isso persistiu essa dificuldade muito tempo. O nosso professor tinha que pegar o dinheiro em Marabá, muitas vezes passar 2 dias para chegar lá, atrás, etc. Com isso, a gente passa a ter muita dificuldade na educação. Aí eu acredito, inclusive, que esse foi um dos fatores que mais fez a evasão de colonos. Muita gente saiu aqui da cidade com todo o direito de botar seus filhos para estudar. Alguém que almejava que o filho saísse da escravidão, que fizesse faculdade. Então, e aí eu e outros companheiros que tinham o 2º grau, eu quero lembrar também a presença muito interessante, a contribuição do Raimundão da Emater, que ele era um dos poucos que tinha 3º grau aqui, que tinha graduação. E através da irmã Laura e de muitos, eu também não dá, obviamente, para citar todo mundo, mas aí começa a ter um movimento para que a gente fizesse a 5ª, 6ª e 8ª série. Eu fui um desses professores. E aí, só muito depois, começa a ter o ensino médio. Então foi muito difícil e essa contribuição foi fundamental para que a gente pudesse ter mais alunos que hoje, inclusive, são doutores, hoje contribuem, aí depois foram profissionais da Vale, mas nesse momento foi fundamental essa ação que a gente tem que bater muito palma para a irmã Laura, que foi uma idealizadora. O Jeová também contribui muito com isso, com certeza. Web Cidade Canaã, 27 anos.